Band News, com Guto Graça. 10 horas e 53 minutos. Primeiro, bom dia, Felipe Moura Brasil, já no estúdio da Band News FM. Bom dia, Felipe. Não, Felipe, agora, cruzando nesse momento a porta, vou narrar a entrada de Felipe Moura Brasil nesse estúdio, chegando, tirou a bolsa, higienizou. Aí, ó, já chegou, tá vendo? Tamo junto. Foi mal, Guto. Foi mal, Felipe. Eu tava aqui achando que você já tava no estúdio. Acabei fazendo você dar um sprint final aí, tipo o Zayn Bolt. Nosso Alisson na Olimpíada. Não é problema pra gente. Com barreira e tudo no meio do caminho. Ele pulou e chegou aos microfones da Band News FM. Guto Graça, carequinha. Nosso Guto Graça trazendo as informações do nosso Pulso Band News. O que tá rolando na rede? Ô, Guto, vai ser difícil fugir da pancadaria generalizada de voto impresso, né, que caiu ontem na Câmara. Bom dia para você. Bom dia, Rodolfo. Fazendo quase que uma engenharia reversa, eu queria quase lembrar a cada amigo de oposição que posta aí o choro impresso, consegue manter o discurso do voto impresso, que o que ele se opõe continua, ou seja, acaba imprimindo digitalmente que o assunto que já era para ter sido superado em qualquer outra fase do processo, ele ainda continue mesmo após uma derrota. Ou seja, a gente já tem mais de 10 anos de rede social, estava na hora da gente começar a compreender às vezes, Rodolfo, o nosso horror ou o nosso ódio pode acabar turbinando mais o que você odeia, ou o que você não gosta, ou o que você está contra. É uma movimentação. É só para a gente compreender, fazendo essa engenharia reversa aí do voto impresso. Mas para chegar no voto impresso, Rodolfo, a gente teve a tanqueciata, né? Que a gente não pode deixar de falar. Não pode, e com um corte nacional, um corte de Rio de Janeiro, Rodolfo. E acho que a gente tem que compreender, para movimentação, para conversar com você, com a Ágata, com o ouvinte, com o Felipe, que é o seguinte: durante todo o dia, a tanqueciata, o termo tanqueciata, os engajamentos sobre tanqueciata foram maiores do que a CPI. Durante todo o dia, tanqueciata foi maior do que qualquer menção a escândalo de vacina. E até às 17 horas, Rodolfo, a tanqueciata era maior do que o assunto em questão, que era o tal da votação, da possibilidade do voto impresso. Então a gente compreende isso. Ok. Depois, Rodolfo, para dar um preâmbulo, para a gente entender horário, é onde eu vou chamar para você, o Felipe, me ajudarem e compreender aqui. Até às 11 horas da manhã, Rodolfo, a gente tem 28% de apoio de postagens favoráveis à tanqueciata, 15% de postagens críticas. E só guarda esse número, Rodolfo, porque é muito importante. Tá? Na parte da manhã, a gente amanhece com 1% de humor sobre a tanqueciata. Era uma preocupação institucional, ok? Então a gente vai, Rodolfo, evolui. Às 20 horas, depois das 14 horas, as postagens de apoio ainda continuam, 20%, né? Sendo que 15% dessas postagens já começa a chegar quem, Rodolfo? O voto impresso. Sim. Sendo junto com essa postagem, quase como uma série didática, ok? E 30%, ou seja, cresceu o volume de postagem crítica. E o interessante, Rodolfo, a postagem crítica não era só ao desfile, à parada, ao momento inoportuno. Era, caraca, a gente fez tanto barulho, a gente perdeu tanto tempo, demorei mais tempo escrevendo, falando mal desses tanques, do que esses tanques demoraram passando. Ou seja, até criticando o momento que se fez em relação ao barulho do que seria a tal da tanqueciata, ok? Mas, Rodolfo, agora eu vou jogar a bola para você e para o Felipe. Você sabe o que você tem de mais anormal, Rodolfo, e é revelador na sociedade? Não é ver essa variação da concordância ou não concordância que parece dentro dos mesmos públicos. A gente abre uma preocupação de um assunto com 1%. Às 18 horas, Rodolfo, às 18 horas o volume em relação a humor relacionado à tanqueciata era 30%. Felipe e Rodolfo, comentem, porque a única diferença que você tem da manhã ao final do dia com o assunto o assunto sai de uma preocupação institucional e vira um meme. Por favor, me ajudem a compreender. Mas qual foi a fumaça, né, Felipe? A fumaça naquele tanque, naquele negócio que tava passando, ajudou, né? Aliás, a capa do Extra hoje é fenomenal. O Extra bota a foto daquele tanque saindo fumaça e virou fumaça o voto impresso, alguma coisa assim, Felipe. Exatamente. E já tinha muito comentário a respeito de cortina de fumaça para outros escândalos.
que a parada militar estava servindo para isso. Eu tinha publicado na madrugada do mesmo dia um artigo cujo título é Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema, e veio o tanque para ilustrar o meu artigo. Então, aquela imagem do tanque soltando fumaça, ela repercutiu por vários motivos, por ser uma cortina de fumaça para outros escândalos, por ser um equipamento aparentemente sucateado, aparentemente sem causar um grande impacto, assim, em termos de desse lado ostensivo, de demonstração de força, como foi divulgado, que a parada militar seria. Ela teve o efeito exatamente contrário, demonstrou uma fraqueza por parte do presidente e até, de certa forma, por parte das Forças Armadas, não intimidou ninguém. Foi o nosso comentário no Salve Salve Band News de ontem, antes da votação, que acabou demonstrando exatamente isso. Quer dizer, o voto impresso perdeu com 79 votos a menos do que os 308 necessários. Aí eles pegam uma narrativa porque teve mais voto a favor. Não interessa, é PEC do voto impresso, precisa atingir 308 votos. E atingiu 79 votos a menos do que isso. Então, talvez precisasse aí distribuir muitos cargos e emendas, mais do que já distribui, para conseguir esse avanço. É o presidente que mais distribui emendas, né? São 41 bilhões de reais desde o começo do governo, e que menos aprova projetos. Quer dizer, esse custo-benefício aí de Jair Bolsonaro está saindo muito pior aí do que em outros governos. E, por acaso, ontem você teve os próprios partidos, como o PP do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, votando contra a pauta presidencial. Partidos que estão aí surfando em todos os cargos que ele deu. Em relação à rede social, só rapidamente, que principalmente ali no começo do dia você tem muita militância, né, Guto? Então você tem toda a máquina, como a gente diz no jargão político do governo, para turbinar aquela comoção nacional em torno do tema. E, de fato, nas redes sociais houve depois muito deboche, houve a intervenção dos memes, né? Foi isso que aconteceu, pessoal ali resgatando os trapalhões, né? Rodolfo Schneider, no exército do Sargento Pincel, então rendeu muita zoeira, o que também foi, de certa forma, humilhante aí para o governo. Agora, eu acho que a gente tem que entender o corte que foi dos Trapalhões e a Branca Leone, ou seja, foi da coisa mais popular ao momento erudito. Não foi legal para a imagem que tenha ficado nesse sentido. Ponto. O resultado, onde se ganhou, que vai ficar para o voto impresso, é outra coisa. Se fala de imagem de Forças Armadas. Um assunto que sai com uma preocupação institucional de na manhã e fecha às 18 horas, com o humor batendo 30%, Felipe, foi o que você falou, foi intervenção do humor. Parece que foi uma sociedade reagindo a algo que ela falou, não. Agora, sabe que a história da fronteira que falam, às vezes existem fronteiras que são delimitadas de uma forma não institucional ou não tão explícita. E talvez tenha sido essa questão do humor, que foi uma porta que acho que chamou muita atenção, o tamanho e o volume disso durante o dia, e conforme você disse, a quantidade de fumaça daquilo. Você não sabia se reclamava da poluição, se brincava com fumacê, ou se falava sério, cara, isso são as Forças Armadas do Brasil, eu queria, sabe, assim, não queria aquilo. Enfim, foi muito desconfortável. Aí falo, Rodolfo, não só como número, mas como cidadão. Às vezes eu expresso tão pouca opinião. Aquilo me causou uma coisa meio... A chacota me incomodou. Eu sou absolutamente sincero, talvez peço desculpa aos que não gostam de respeitar o Exército, mas eu tenho um carinho por um respeito às forças, e ali eu fiquei, aí, desculpa externar dessa forma a opinião, meio chateado. Aquilo foi meio... me deixou triste. É perfeitamente compreensível. Foi um episódio constrangedor para o histórico das Forças Armadas brasileiras. Claro que você teve aí regime militar, tudo isso que é motivo de tantas polêmicas até hoje, e em que houve atrocidades cometidas, mas o próprio Exército, ele tem uma credibilidade com a sociedade que aparece em pesquisas. E isso, quando vira uma grande zoeira, um grande motivo de chacota, claro que pega muito mal para a imagem das Forças Armadas. Agora, foram os comandantes que entraram lá, que colocaram as Forças Armadas nessa posição. É ruim para o Brasil, de fato. Agora, é bom de ver a aplicação prática de uma frase lapidar do Lima Barreto, que é troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo. E a parada militar, ela tinha essa natureza ridícula, e o povo brasileiro se manifestando espontaneamente nas redes sociais, sem ser uma claque, acabou mostrando esse lado ridículo. E é lamentável para as Forças Armadas, graças ao seu atual ministro da Defesa, Walter Braga Neto,
que ele esteja abraçando esse tipo de coisa. Exato. E levando com tanta credibilidade junto à sociedade, levando as Forças Armadas para esse tipo de situação. Ontem foi um desfile de blindados da Marinha, enfim, as Forças Armadas ali representadas pelo seu ministro, e ele, infelizmente, sem a compreensão do cargo e sem a compreensão da importância das Forças Armadas, deixando as forças serem envolvidas por interesses próprios, pessoais, enfim, de um presidente da República, e não entendendo que as Forças Armadas elas não servem a um presidente, elas servem a uma nação, terminando certamente ontem. Óbvio que alguns concordam, elogiam, mandam mensagem para cá, acham que foi sensacional, mas todos os números mostram certamente que a ampla maioria, pela chacota por tudo, inclusive com repercussão internacional, de que isso é muito ruim para as Forças Armadas e para a imagem, a credibilidade das Forças Armadas junto à população. O papel de ontem foi lamentável na história das Forças Armadas. Se as pessoas não enxergarem isso hoje, com o tempo enxergarão. Guto, para finalizar para cima e também a gente passar aqui a bola, o Felipe segue no programa agora, Band News Rio, primeira edição, só para finalizar bem, o Fogão, no final da noite de domingo, o Fogão vencendo a Ponte Preta, teve movimento nas redes, hein? Depois do Flamengo ter perdido, pelo que você fez uma comparação, o Fogão conseguiu atrair ali muitas publicações das redes sociais, né? Pois é, Rodolfo, foi atípico, né? Parece que o Flamengo, quando levou de 4, com todo o respeito ao Felipe, sem nenhuma analogia grosseira, desculpa, levou 4 gols, por favor, os flamenguistas sumiram um pouco de uma forma que deixou que o Botafogo tenha tido uma densidade maior no final da noite. E lembrando, Rodolfo, marcou no Rio de Janeiro o encerramento dos Jogos Olímpicos, porque o assunto às 17 horas só se falava de Flamengo, Botafogo, e o assunto ficou com menos de 3%, ou seja, a chama olímpica apagada cedo em Tóquio sumiu. E fica já de tendência que hoje é dia de Flamengo e amanhã vai ser dia de Fluminense em redes, porque Libertadores já está com essa vontade muito do Carioca estar torcendo pelos times numa competição do vulto de Libertadores, e as redes estão respondendo isso. Ontem foi dia de Messi, não foi dia de Flamengo, nem de Botafogo, nem de nada disso, Guto. Mas o Messi não tem jeito, né? Messi é aquela coisa assim, a gente assiste aí Agatha, eu tive o prazer de ver o Messi 3 ou 4 vezes fora e 2 aqui no Brasil, e te digo, é aquela coisa, o prazer de vi a história contemporânea. Talvez assim, quem não pôde ter visto Pelé, assim, quem não pôde ter visto grandes nomes, você diz assim, cara, eu vi a história viva, eu vi um cara que por 10 anos se manteve num alto rendimento. Então assim, eu sou suspeito para comentar, porque ficam parecendo que eu estou igual aos millennials, o pessoal mais novo que é fã de Messi, mas eu coloco ele na galeria de máquina, o Ronaldinho na categoria de mágico. Pelé eu não comento porque divindade é uma coisa quase que religiosa e me abstenho, assim como Maradona. Mas desses que eu pude ver como Ronaldinho e Messi, eu fico meio sem palavras, e desculpa aqui novamente a Agatha me pega às vezes por coração e sabe assim de admiração de futebol e pega sem graça aqui. Valeu, querido Guto, um abraço para você, até quarta-feira que vem. Abraço, beijo e até quarta-feira que vem, qualquer edição extraordinária é só chamar. Beijo para vocês, tchau, tchau.